canal do YouTube do Mundo do Futebol. Chegando aqui, gente, para passar resultados, né? E também vou tentar passar aqui os jogos dessa terça-feira, tá? Pela Liga dos Campeões da Europa, eu vou ver se consigo passar aqui. Bom, vamos para os resultados? Série A, Campeonato Brasileiro. Bahia 4, Grêmio 0, Juventude 1, Bragantino 0, Vitória da Bahia 1, Santos 0, Vasco 2, Fluminense 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, Internacional 2, Sport Recife 0, Mirassol 3, São Paulo 0, Mirassol 3, São Paulo 0, Flamengo 3, Palmeiras 2. Série A, Campeonato Brasileiro. Cruzeiro 1, Fortaleza 0, Botafogo 2, Ceará, repito, Botafogo 2, Ceará 0. Série A, Campeonato Brasileiro, foram esses os resultados. Vamos lá, gente. Série B, Campeonato Brasileiro. Operário do Paraná 2, repetindo, Operário do Paraná 2, Volta Redonda 1, CRB 1, América Mineiro também 1. Aqui também tivemos Chapecoense 3, 1 para o time do Goiás, Chapecoense 3, Goiás 1, e Atlético Goianiense 1, Vila Nova de Goiás 0. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto 2-2, Ferroviária de São Paulo e Paysandu 2-2, Novo Horizontino 0, Amazonas 0 e Remo 3, Atlético de São João del Rei 1. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, encerrando os resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense 0, Coritiba 0, Atlético Paranaense 0, Coritiba 0, Criciúma 1, Avaí também 1. Resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana. Vamos lá, gente, resultados por outras competições. Campeonato Brasileiro Sub-17, tivemos aqui a grande final, Atlético Mineiro 3, Grêmio 0. Atlético Mineiro 3, Grêmio 0. Atlético Mineiro campeão brasileiro Sub-17. Copa do Mundo Sub-20, na decisão de terceiro e quarto lugar, a Colômbia venceu a França por 1-0 e ficou com o terceiro lugar. E na final, pela primeira vez em sua história, a seleção do Marrocos conquista um título mundial, seja lá por qual for a categoria. No caso aqui, a categoria Sub-20. Primeiro título mundial da seleção de Marrocos, no geral. Marrocos 2, Argentina 0. Marrocos, campeão da Copa do Mundo Sub-20 de futebol. Vamos lá, gente. Segunda divisão, Campeonato Piauiense. Resultados aqui. O Comercial perdeu para o Flamengo por 1-0. E o Coriçaba venceu o Picos por 1-0. Aqui, Campeonato Piauiense, segunda divisão. Aqui também pelo Campeonato Maranhense, semifinais, segunda divisão. O ITZ empatou com o Lago Verde por 1-1 e se classificou para a final, se classificando também para a primeira divisão do Campeonato Maranhense da próxima temporada. O ITZ é um clube localizado em Imperatriz do Maranhão. Então, na primeira divisão do Campeonato Maranhense da próxima temporada, teremos clássico, né? ITZ e Imperatriz, né? Na primeira divisão do Campeonato Maranhense da próxima temporada. Bom, além do ITZ, quem também se classificou foi o Fluminense de Passo do Moriá, que é uma cidade lá do Maranhão. No tempo normal, o Fluminense venceu o São Luís por 1-0, tá? No primeiro jogo, o São Luís havia vencido o Fluminense por 1-0. O jogo foi para os pênaltis, pelo que eu entendi, 5-3 para o Fluminense. E o Fluminense de Passo do Moriá
vai para a primeira divisão também do Campeonato Maranhense da próxima temporada e irá fazer também a final contra o ITZ na segunda divisão do Campeonato Maranhense da atual temporada. Vamos lá, gente. O Etihad venceu o Al Shorta por 4-1. O Al Ahly Saudi venceu o Al Garrafa do Catar por 4-0, Liga dos Campeões da Ásia. Aqui também tivemos aqui Valência 0, Alavés 0, Campeonato Espanhol, e Brentford 2, West Ham 0, Campeonato Inglês. Vamos lá, gente. Dinamo Zagreb 2, NK Osijek 1. Aqui Campeonato Croata. Aqui também. Bom, pelo Campeonato Belga, o AZ Alkmaar venceu o Ajax 2-0 e o Go Ahead Eagles perdeu para o PSV por 2-1. Campeonato Belga. Gente, esses resultados que eu vou passar agora aqui são resultados que eu deveria ter passado ontem, no vídeo de ontem, mas acabou passando batido por mim, resultados de campeonatos, né? Pelo campeonato alemão, o Bayer Leverkusen perdeu o quê? Bayer Leverkusen 4, mais 0,5, 3. Campeonato alemão, primeira divisão. O PSG, é uma correção agora de placar, empatou pela última rodada do campeonato francês com o Strasbourg em 3-3 e não em 2-2, como eu citei. Parma e Genoa. Esse jogo que eu falei que seria pela segunda divisão do campeonato italiano foi pela primeira divisão, tá? Do campeonato italiano. O placar tava o que eu passei mesmo no último vídeo. Bom, Arsenal 1, Fulham 0. Arsenal 1, Fulham 0. Primeira divisão do campeonato inglês. Resultado que eu não passei aqui também. Vamos lá, gente. Liga dos Campeões. Jogos dessa terça-feira. O Kairat vai encarar o Bafos FC 1h45 da tarde nessa terça-feira. Barcelona e Olympiacos vão se enfrentar também a 1h45 da tarde nessa terça-feira. Às 4 horas da tarde, PSG e Bayer Leverkusen e Newcastle e Benfica. Aqui, 4 horas da tarde, Liga dos Campeões da Europa nessa terça-feira. Vamos lá, gente. Arsenal e Atlético de Madrid, Manchester City e Villarreal, Union Saint-Gilloise da Bélgica contra a Inter de Milão, Copenhague da Dinamarca e Borussia Dortmund, 4 horas da tarde nessa terça-feira, Liga dos Campeões da Europa. Mais um jogo aqui, gente, pela Liga dos Campeões nessa terça-feira, ao todo de 9 jogos, né? Que vamos ter nessa rodada de terça, né? E mais 9 jogos na quarta. Bom, Napoli da Itália e PSV da Holanda, 4 horas da tarde nessa terça-feira, Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, gente. Liga dos Campeões da Ásia. Também vamos ter nessa terça-feira, 3h15 da tarde, o Al Saad do Catar vai encarar o Al Hilal. Beleza? 3h15 da tarde, Liga dos Campeões da Ásia. 9h30 da noite, primeiro jogo da semifinal, né? Entre Atlético Mineiro e Independente Del Valle, Copa Sul-Americana, 9h30 da noite, nessa terça-feira. Lembrando, é o primeiro jogo, teremos o jogo da volta por essa competição, beleza? É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui!